Olá, professor Sérgio Bernardo apresentando o vídeo Recursos. Apresentando o vídeo Recursos. Nós começamos o primeiro vídeo com a abordagem da equipe startup, como já dissemos, né? Como sugestão de um envolvimento maior, uma preparação melhor para o mercado de software. E agora nós estamos vendo que cada equipe precisa estar habilitada nestes recursos. Eu vou tirar a minha carinha daqui, que ela está atrapalhando e ela já não é necessária. Então, vamos lá. A equipe precisa estar habilitada em tecnologias, padrões e artefatos, que são recursos usados no projeto para se trabalhar, inclusive, considerando principalmente a parte de artefatos, para se trabalhar os recursos de uma maneira explícita, no compartilhamento de ideias, de projeto dentro de uma equipe. Sobre a pergunta focal, nós já esclarecemos no vídeo inicial da equipe. Então agora vamos entrar nos detalhes dos recursos que a equipe precisa dominar de acordo com o seu perfil. É tanta coisa em termos de tecnologias, padrões e artefatos que é muito difícil uma equipe estar com domínio total, absoluto de todas as tecnologias, todos os padrões, todos os artefatos. Na abordagem de equipe, nós consideramos que na definição da estratégia de atuação, fazendo um canvas modelo de negócio, a equipe pode definir o seu próprio perfil de atuação no mercado de software. Então vai haver um certo filtro aqui nas tecnologias, padrões e artefatos. E temos aqui muitos detalhes que nós vamos mostrar de passagem, porque nas aulas presenciais nós deveremos estar sempre retornando a estes temas com destaque para alguns detalhes oportunos a cada momento, ok? Mas é conveniente adiantar que, pela nossa dinâmica durante o semestre, nós faremos revisões dos tópicos abordados, né, nos vídeos. E as revisões serão baseadas em autoavaliações individuais que vocês vão fazer, de tal forma que as revisões que nós faremos, elas serão pontuais, objetivas, para atender, digamos assim, o que for prioritário a cada momento, visando o domínio do projeto de cada equipe. Então, vamos ter em vista que faremos revisões ao longo do semestre, baseadas em autoavaliação individual. E essa dinâmica ela é explicada na seção chamada a dinâmica de ES3, que está aqui no próprio
canal, né, que estamos apresentando. Temos inicialmente esta sessão chamada Competências em ES3, e a próxima sessão é justamente a dinâmica de ES3, que mostra como nós vamos trabalhar todos estes conteúdos, todas estas competências, incluindo as autoavaliações e as revisões, assim como os modos de avaliação que nós teremos durante o semestre. Tudo isso está exposto na sessão A Dinâmica de ES3. Então, em tecnologias, nós temos tradicional indústria 4.0 e 5.0, né, com alguns detalhamentos. Por exemplo, aqui nós temos um texto falando sobre os recursos tradicionais de tecnologia da informação, hardware, software livre, sistema operacional, Windows, Unix, Linux, Ubuntu, Android, são coisas tradicionais, não são assim exatamente novidades, tá? Mas nós temos a indústria 4.0 aqui, outro texto mostrando os 9 pilares da indústria 4.0, para vocês terem uma abordagem aqui dos pilares da indústria 4.0 como um dos recursos de autopreparação, né? Do perfil da equipe, do perfil individual de cada um que vai compor o perfil da equipe. Eu não vou detalhar agora, porque, como eu disse, os detalhes que estão nos links do mapa conceitual, eles serão abordados nas aulas presenciais conforme a situação vivida em cada aula, também conforme as autoavaliações que vão revelar os pontos fracos, vamos dizer assim, que são as prioridades para serem abordadas nas aulas presenciais, tá bom? Então, temos aqui estes dois textos de tradicional e indústria 4.0. A inteligência artificial também é fundamental. Temos aqui um texto que fala sobre inteligência artificial, né? Ela nos localiza aqui na web. Não vamos detalhar, a gente pode fazer links acessando diretamente os conteúdos, tá? E temos aqui um texto sobre projetos de inteligência artificial. Vejam, é uma coisa avançada atualmente, né? Que muito pouca gente está com esta abordagem de projetos de inteligência artificial. Mas nós precisamos, mesmo que não cheguemos a praticar projetos de inteligência artificial, temos que ter pelo menos conhecimento. Então temos aqui a introdução, por que projetos de IA são únicos, enfim, é um texto aleatório aqui da web, colocado como exemplo, e vocês terão a oportunidade de fazer pesquisas adicionais, individuais, tá? Ciência de dados é outro tópico que está sendo cada vez mais emergente, né? Então temos aqui alguns textos, por exemplo, vamos
ver, aqui nós fizemos um link acessando um vídeo da Univesp, diretamente lá do YouTube, né? Que, como nós já dissemos, a web serve para nós, para a nossa gestão do conhecimento, como uma imensa base de dados. Então, nós podemos assistir este vídeo, que tem 22 minutos, é um vídeo de excelente qualidade, introdução à ciência de dados, que vocês poderão escolher o momento de ver isso em casa, onde estiverem, extra aula. E temos aqui ciência de dados, o básico, poderemos abordar isso, fazer comentários e orientações em aulas presenciais, e vocês deverão assistir ou rever estes vídeos e anotarem dúvidas, questões que vocês gostariam de explorar na aula presencial. Outra coisa, aqui é básico genérico, ciência de dados do ponto de vista da Oracle. Então, temos aqui o artigo da Oracle, né? Que também está disponível para a gente assimilar como conhecimento e, eventualmente, chegar à prática, conforme o perfil de cada equipe, conforme o projeto de cada equipe. Temos aqui também a figura do arquiteto de dados, porque a ciência de dados traz a perspectiva de novas funções para quem está se formando em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, por exemplo, temos aqui arquiteto de dados, por onde começar em 5 passos. O que é arquitetura de dados? Enfim, é uma preparação para o futuro, que não deverá ser tão distante assim, né? Porque a tecnologia evolui muito rapidamente. Então, temos aqui os links com detalhes das tecnologias, da mesma forma de padrões. Nós temos padrões de arquitetura e de projetos. Em arquitetura, nós temos uma abordagem inicial, né, para dar um foco do que é arquitetura, né, de uma maneira geral, aqui partindo de um exemplo de arquitetura de engenharia civil, mas o conceito serve para nós também. Então, diz aqui em arquitetura, toda obra da humanidade apresenta um projeto arquitetural. O projeto arquitetural precede a etapa de construção da obra. Então, nós também temos que conceber uma arquitetura para o nosso sistema de informações, né? Então, para nós também, o projeto arquitetural precede a construção da obra, que no nosso caso vai ser o software implementado. O projeto arquitetural determina as partes de uma construção e como estas devem interagir. Então, nós vamos ver depois, nas tais revisões que nós vamos fazer, né, baseadas na autoavaliação, que vai determinar o caminho que deveremos seguir como, vamos dizer assim, priorizações de conteúdos para a gente abordar nas aulas presenciais. Ao invés de ficar o tempo todo com o professor fazendo aula expositiva, o professor vai fazer, sim, exposições e orientações sobre os pontos mais críticos, né? Priorizados pela autoavaliação. A arquitetura garante a unidade da obra, ou seja, a consistência
entre as suas partes. E, em seguida, padrões de arquitetura. Então, por exemplo, algo que nós vamos trabalhar especificamente, as 3 camadas, né? Nós vamos entrar logo em detalhes sobre as 3 camadas. Inclusive, existe um protótipo dado pelo professor referente a uma implementação em 3 camadas, que é a primeira tarefa que vocês vão ter em termos de tecnologia. Existe também uma seção no nosso canal chamada Protótipo 3 camadas, onde nós temos 5 vídeos explicando a implementação de um protótipo em 3 camadas, que é exatamente correspondente a esta figura, que vai ser a experiência inicial para vocês adquirirem o domínio das 3 camadas, porque vocês vêm de semestres anteriores trabalhando as camadas separadamente. Front-end separado, back-end separado, por exemplo, Java, e banco de dados como uma disciplina separada. Então, nós nos propomos a começar o nosso semestre em ES3, já integrando as 3 camadas, tendo o domínio dessa experiência de integrar as 3 camadas num exemplo dado, para em seguida, na continuidade, cada equipe vai escolher as suas tecnologias, os seus frameworks, que serão os escolhidos no projeto de cada equipe, que vai ser diferenciado. Aqui temos a arquitetura. O contexto da arquitetura que nós vamos explorar, nós vemos que nós temos como contexto processos organizacionais ou atividades individuais. Isso nós vamos esclarecer muito bem no andamento das nossas aulas, né? O contexto 1 ou 2, como mostra aqui, tem como fundamentos o modelo do negócio com suas atividades, seus problemas e oportunidades, com as soluções e iniciativas consequentes, e mais os conceitos e as dependências necessários para a compreensão deste contexto, para que se possa fazer a análise. Tá? Então, o produto de software, que é o nosso projeto, ele é uma combinação de arquitetura baseada em tecnologias da informação com os requisitos que vêm do contexto de atuação, que é a abordagem de negócio, vamos dizer assim. Tá? Então, a combinação do contexto de negócio com as tecnologias da informação forma uma combinação que é o nosso projeto, o nosso produto de software, que nós vamos ver em detalhes. Estas setas realçam estas dependências, né? O produto de software é dependente das tecnologias da informação e do contexto de atuação, que pode ser processos organizacionais ou atividades individuais. E a arquitetura de software, aqui mostrando um mapa mental. Este artefato se chama um mapa mental, que mostra todo o detalhamento do que seria a arquitetura de software, que ficamos só nesta apresentação da figura, não vamos entrar nos detalhes agora. Então, vimos o conceito de arquitetura a ser destrinchado mais, tanto na teoria como na prática. Da mesma forma, projetos, que
tem o nome de Design Patterns, ou padrões de projetos, né? Então, temos aqui um artigo, Design Patterns, o que são e quais os benefícios. Então, estes textos são textos introdutórios, né, para a gente entender o conceito de padrões de projeto, para aos poucos, como já dissemos, na medida do necessário, nós vamos detalhando e focando aspectos mais específicos. Temos aqui vários exemplos de padrões, de abordagem de padrão de projeto. Por exemplo, vamos colocar este, é um artigo sobre padrões de projeto. É uma abordagem, uma maneira de explicar padrões de projeto. E então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 exemplos de abordagens de padrões de projeto, que é um ponto de partida excelente para que nós possamos nos conduzir na prática fazendo pesquisas adicionais, abordagens adicionais com novas orientações, tá? E, finalmente, os artefatos. Nós temos como artefatos banco de dados, temos, por exemplo, o modelo conceitual e o modelo lógico. Então, aqui, nós temos uma apostilinha, né, elaborada pelo professor, de 14 slides, que mostra a modelagem de dados, seus vários aspectos, tá bom? Que nós também vamos abordar oportunamente. Não agora, porque senão cada vídeo fica imenso. Então, estes vídeos do canal são para fazer uma apresentação e abrir o caminho para trabalho posterior de detalhamento e de prática, tá bom? Então, temos aqui os artefatos de banco de dados e temos aqui os diagramas UML, que são artefatos importantíssimos também, né? Então, aqui nós temos uma organização de material para a gente ter um conhecimento teórico eficaz para orientar a nossa prática. Então, temos aqui todos os tipos de diagrama UML. Aqui nós destacamos o que provavelmente a gente vai usar mais. Estão em destaque aqui, então, diagrama de classes, diagrama de objetos, casos de uso, máquina de estados ou diagrama de estados e diagrama de sequência, tá bom? E temos aqui 4 páginas para explicar os conceitos iniciais referentes a artefatos, diagramas estruturais e diagramas comportamentais da UML. Daí nós entramos em cada um deles. Temos um conjunto de slides para cada tipo de diagrama selecionado. Então, temos aqui a abordagem do diagrama de classes, diagrama de objetos, casos de uso, diagrama de atividades, diagrama de estados, diagrama de sequência. Todos estes detalhes, assim como o próprio mapa conceitual, estão disponibilizados como material de aula no Google Drive, tá bom? E vocês têm no Teams, no canal geral, o link
tanto para o material de aula, que contém todos os detalhes mostrados aqui na forma de links, né, do mapa conceitual. Eles estão disponíveis para serem baixados, inclusive, né? Vocês podem, a partir desse link que está no Teams, no canal geral, vocês podem baixar esses slides para terem em mãos e poderem anotar. Fica muito prático você imprimir, por exemplo, os que acharem mais interessante e fazer anotações à mão, assim, das dúvidas, para na aula presencial vocês levantarem questões que vão servir para todo mundo, tá? Isso vai ser a nossa forma de tornar as aulas presenciais menos expositivas e mais interativas. Então, o que seria pura exposição o tempo todo nas aulas presenciais se tornam interações entre os membros de cada equipe, interações de cada equipe com o professor. Então, fica mais dinâmica a aula, tá ok? Então, concluímos aqui esta apresentação, né? Uma visão geral para ser explorada em continuidade no decorrer do semestre. Então, por enquanto era isto. Então, muito obrigado, e temos mais que o próximo fundamentos, né? Nós já vimos uma equipe, dois recursos, e o próximo é fundamentos e assim por diante, tá? Então, por enquanto, apresentamos os recursos na forma de tecnologias, padrões e artefatos. Então, muito obrigado e até o próximo.